Sabe aquela mágica que acontece quando a gente liga o computador ou o celular e tudo simplesmente funciona? Pois é, por trás de tudo isso existe um herói invisível, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje, o sistema operacional. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo a bagunça que é um computador por dentro. Depois, vamos ver que o sistema operacional tem, digamos, duas caras. Faremos uma viagem no tempo desde os primórdios da computação e vamos descobrir um monte de sistemas que talvez muita gente nunca tenha ouvido falar. Aí vamos entender como ele protege tudo e, no final, fechar com essa ideia dele ser o grande maestro por trás de tudo. Então, vamos lá. Para começar, vamos tentar ter uma dimensão do tamanho do desafio que é fazer um computador funcionar. Pensa num computador ou celular. Por dentro, é como se fosse uma cidade inteira, super agitada. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, cada uma pedindo atenção. É quase um milagre que isso tudo não vire um caos completo. A gente está falando de processador, memória RAM, disco de armazenamento, teclado, mouse, placa de rede e mais um monte de outras peças. Agora, imagina um aplicativo, tipo um jogo, tentando gerenciar tudo isso sozinho. Seria impossível, né? É uma tarefa gigantesca, muito, mas muito complexa. E é exatamente aí que entra o nosso personagem principal. Existe um software especial que coloca a ordem nessa bagunça. E o mais interessante é que ele faz isso agindo de duas maneiras bem diferentes, como se tivesse duas personalidades. Olha que legal isso! De um lado, ele é um grande simplificador. Ele esconde toda a complicação do hardware. Por exemplo, quando um aplicativo quer salvar um arquivo, ele não precisa nem saber como o disco rígido funciona. O sistema operacional cuida disso. Por outro lado, ele é o xerife da história, o gerente de recursos. É ele que decide quem vai usar o processador, quanta memória cada programa pode pegar, tudo de forma justa e segura, para um aplicativo não atrapalhar o outro. Beleza, mas de onde veio essa ideia toda? Bom, ela não apareceu do dia para a noite. A história do sistema operacional, na verdade, é a própria história da evolução dos computadores. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Lá no comecinho, na primeira geração, nem existia sistema operacional. A programação era feita literalmente conectando fios. Imagina o trabalho. Depois, na segunda geração, vieram os sistemas em lote, com aqueles cartões perfurados. Na terceira geração, as coisas começaram a ficar mais familiares com a multiprogramação e foi aí que nasceu o Unix. E, finalmente, a partir de 1980, com a chegada dos microprocessadores, tivemos os computadores pessoais e as interfaces gráficas que a gente usa hoje, como o macOS e o Windows. Agora, se o pensamento é que a história para por aí, no computador que está em casa, se prepare. O mundo dos sistemas operacionais é muito, mas muito maior do que parece. Pensa rápido. Quantos sistemas operacionais dá para listar de cabeça? Muita gente vai falar Windows, macOS, talvez Linux, Android, iOS, mas olha, isso não é nem o começo, é só a pontinha do iceberg. A realidade é que existe um ecossistema gigantesco de sistemas super especializados. Eles estão rodando em tudo o que se pode imaginar, desde os servidores gigantes da internet, passando por Smart TV, até sistemas de controle em fábricas e, acredite, dentro de cartões de crédito com chip. E muitos desses sistemas rodam em máquinas super potentes chamadas mainframes. Essa frase diz tudo. Eles são os gigantes silenciosos que processam as transações de bancos, controlam voos de companhias aéreas, cuidam da logística. Basicamente, o mundo pararia sem eles. E só para ter uma noção da escala, é uma coisa de outro mundo. Alguns desses mainframes podem ter até 40 terabytes de memória RAM. 40 terabytes. Para comparar, um computador muito bom hoje em dia tem o quê? 32, 64 gigabytes. A diferença é absurda. E essa variedade toda não é só no software, não. A gente está muito acostumado a ouvir falar de processador x86 nos PCs e ARM nos celulares, certo? Mas por trás dos panos existe um verdadeiro zoológico de outras arquiteturas de processadores, cada uma com seu próprio jeito de funcionar, otimizada para uma tarefa específica. Ok? Então, a gente tem um sistema operacional, que é o todo-poderoso, e os aplicativos normais, que são mais restritos. Mas como é que um aplicativo pede uma coisa importante para o sistema operacional, que pode fazer tudo? Como funciona essa conversa? A resposta está em algo chamado chamada de sistema, ou Syscall. Pensa nela como o interfone de um prédio super seguro. O aplicativo não pode simplesmente entrar. Ele tem que tocar o interfone e pedir para o porteiro, que é o sistema operacional, para fazer alguma coisa. É o canal oficial e seguro. E o processo é todo controlado. Olha só, o aplicativo precisa de algo.
como salvar um arquivo. Ele faz a chamada de sistema. Nesse momento, o processador troca de chapéu, sai do modo de usuário restrito e entra no modo kernel, o modo super poderoso do sistema operacional. O SO faz o que precisa ser feito, acessa o hardware e depois devolve o controle para o aplicativo, voltando para o modo de usuário. Isso garante que nenhum programa consiga fazer besteira e comprometer o sistema todo. Bom, depois de ver toda essa complexidade e organização, tem uma analogia que se encaixa perfeitamente. É exatamente isso. O sistema operacional é um maestro invisível de uma orquestra gigantesca. Ele não toca nenhum instrumento diretamente, mas garante que cada músico, o processador, a memória, cada pedacinho de hardware e software toque a sua parte na hora certa e em perfeita harmonia. Isso nos leva a pensar no futuro, né? Hoje, carros, casas, cidades inteiras estão ficando mais inteligentes, mais conectadas. A pergunta que fica é: qual vai ser a próxima grande orquestra que os sistemas operacionais do futuro vão precisar reger?